Olá, estudante. Eu sou a professora Érica Natasha Fernandes de Andrade, responsável pela disciplina Arte e Educação. Esta aula é referente ao módulo 4, intitulado Ação Extensionista, Experiência Musical na Escola, e os conteúdos referem-se à unidade 1 do módulo 4, unidade intitulada Planejamento da Ação de Extensão. Nesta aula, eu vou trazer explicações sobre o planejamento da ação de extensão da disciplina Arte e Educação. Esta é uma disciplina cujo último módulo é dedicado ao planejamento e à realização de uma ação de extensão. Então, o objetivo desta aula é explicar como vocês farão o planejamento desta ação de extensão. Eu vou compartilhar com você o checkout de presença, que é o template do planejamento da ação de extensão. Você está vendo, então, o planejamento da ação de extensão, o template para o planejamento da ação de extensão. Esse é o template também do checkout de presença do módulo 4 desta disciplina. Tudo que está em vermelho deve ser preenchido por você, acadêmico, acadêmica. Então, primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu nome, o nome completo. Seu nome completo. Depois, a descrição da indicação da disciplina, que já está em azul, então vocês não precisam mexer. O semestre letivo, aqui você pode ajustar o semestre letivo da disciplina. Curso Pedagogia. E aí, o próximo item é o público-alvo da prática de extensão. Essa ação de extensão ligada a esta disciplina e que você vai realizar o planejamento é uma ação de extensão voltada para o desenvolvimento de brincadeiras musicais com crianças da educação básica. Então, ela é uma ação de extensão em que você vai planejar brincadeiras musicais para realizar com uma turma de crianças de uma escola da educação básica. Érica, mas qual turma de crianças? Uma turma de crianças da pré-escola, ou seja, crianças com 4 anos ou com 5 anos, uma turma de crianças com 4 anos ou uma turma de crianças com 5 anos, que são turmas da pré-escola, então uma turma da pré-escola ou uma turma do primeiro ciclo do ensino fundamental. E aí eu estou me referindo ao primeiro, ou ao segundo, ou ao terceiro, ou ao quarto, ou ao quinto ano do ensino fundamental. Então, retomando, nesta ação de extensão, você vai planejar brincadeiras musicais a serem realizadas com uma turma de crianças. Uma turma de crianças ou da pré-escola ou uma turma de crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental. Isto é, crianças do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro, ou do quarto, ou do quinto ano do ensino fundamental. Então, quando você for iniciar este planejamento, além do seu nome completo, você vai indicar o público-alvo da prática de extensão e você vai selecionar se é uma turma de pré-escola, ou se é uma turma de primeiro ano, ou se é uma turma de segundo ano, ou se é uma turma de terceiro ano,
ou se é uma turma de 4º ano, ou se é uma turma de 5º ano, tá? E você vai descrever aqui também o nome da instituição em que você vai desenvolver a ação de extensão. Então, aqui, estudante, consta a primeira ação que você desenvolverá no planejamento da ação de extensão. Indicação do seu nome completo, indicação do semestre letivo do seu curso de pedagogia, a indicação do público-alvo com o qual você desenvolverá as ações, a ação de extensão, ou seja, as brincadeiras musicais, e o nome da instituição que você entrou em contato, que aceitou a realização da ação de extensão. Então, você vai colocar o nome da instituição. Tem que ser uma instituição que atende as duas últimas etapas, a última etapa da educação infantil, que é a pré-escola, ou uma instituição que atende o primeiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, que atende crianças que estão do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. É apenas com uma turma que você realizará a sua ação de extensão. Novamente, deixo aqui embaixo o link para acesso ao template do planejamento da ação de extensão. Érica, como é que eu vou encontrar uma instituição para realizar a ação de extensão? Então, primeira coisa, você vai identificar no seu município em que você reside quais são as instituições que atendem a pré-escola ou que atendem o primeiro ciclo do ensino fundamental. Você vai mapear essas instituições que atendem de instituições da educação infantil, que têm turmas de pré-escola, ou instituições de ensino fundamental que atendem crianças do 1º ao 5º ano. E aí você vai tendo mapeado essas escolas, entendido o local dessas escolas, o que facilita a sua locomoção, você vai escolher uma escola. Você vai entrar em contato com a equipe de gestão dessa escola. Você vai ligar para essa escola, você vai pedir para falar com o secretário, uma secretária, você explica quem é você é um acadêmico, uma acadêmica do curso de pedagogia da UFMS, e você precisa realizar uma ação de extensão. Essa ação de extensão remete a uma manhã ou uma tarde em que você vai nessa turma de crianças e você vai realizar brincadeiras musicais, porque é uma ação de extensão ligada à disciplina arte e educação. A música, ela é uma linguagem da arte e você, enquanto pedagogo, está aprendendo também a lidar com a música no âmbito dos espaços educacionais. Então, essa é uma ação de extensão, é uma ação sua, enquanto acadêmico, em que você vai realizar uma ação com a comunidade externa, e é uma ação em que você vai realizar brincadeiras musicais, você vai chegar em uma turma de crianças, você vai se apresentar, vai falar um pouco sobre você, sobre o seu curso, e você vai propor que a turma vivencie algumas brincadeiras musicais com você. É essa a sua ação de extensão. Você vai, então, escolher uma escola, você vai entrar em contato com a equipe gestora dessa escola, com o secretário, uma secretária que provavelmente vai te encaminhar para o coordenador ou coordenadora da escola, para o diretor ou diretora da escola, e você vai pedir permissão
para realizar a ação de extensão com uma turma de crianças. Pode ser uma turma da pré-escola ou pode ser uma turma de crianças do ensino fundamental. Em qual período? O período que vocês tiverem disponibilidade, ou no período da manhã ou no período da tarde. E vocês vão, então, explicar essa ação de extensão. Essa explicação, ela também está detalhada no checkout de presença, que é o template de planejamento desta ação de extensão. Eu vou voltar, então, no compartilhamento do template do planejamento. Então, eu retornei no template de planejamento da ação de extensão. E aqui, na introdução, você tem um detalhamento da ação de extensão que você vai realizar com uma turma de crianças da pré-escola ou uma turma de crianças dos primeiros anos do ensino fundamental. Na introdução está descrito que a ação de extensão planejada neste documento que você vai completar, tem como tema principal as experiências com brincadeiras musicais com crianças. A explicação de que a música é uma linguagem artística que encanta e que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. O referencial teórico da ação de extensão se baseia em estudos que destacam a centralidade da brincadeira musical, do jogo musical na atividade dos pedagogos. E também são levados em consideração estudos sobre o potencial da arte para a democratização das produções culturais e para a emancipação dos educandos. Então, levar arte, levar música para as crianças é algo importante e é algo que faz parte da atividade dos pedagogos. Então, você, estudante de pedagogia, vai estar se apropriando do universo da linguagem musical, das brincadeiras musicais, para compartilhar esse universo com as crianças, com a comunidade externa, com uma turma de crianças ou da pré-escola ou dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o público-alvo escolhido para a ação de extensão são crianças da pré-escola ou crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental. O objetivo desta ação de extensão é realizar brincadeiras musicais na escola e compreender o potencial destas brincadeiras para impulsionar o trabalho do pedagogo com a arte e com a música. Então, aqui está a descrição da atividade de extensão, ajudando você, acadêmico, acadêmica, a explicar a ação de extensão para algum membro da equipe gestora da instituição. Então, como eu disse, você vai entrar em contato com uma instituição, você vai identificar instituições de educação infantil e que atendam o primeiro ciclo do ensino fundamental, vai escolher uma escola, vai entrar em contato com a equipe gestora, vai pedir permissão para realizar essa ação de extensão e vai explicar a ação de extensão. Você também irá combinar, vamos supor que a equipe gestora da escola concorde, aceite a sua presença, aceite a realização da sua ação de extensão. Você vai combinar a entrega de uma carta de apresentação na escola. Você vai imprimir essa carta de apresentação e levar essa carta de apresentação para a escola. Érica, e se a escola que eu liguei não me aceitar? Como eu procedo? Tente outra escola. Então, por isso que o primeiro passo é identificar, é mapear escolas, no plural. Porque pode ser que alguma escola esteja num momento específico que não consiga acolher você e a ação de extensão. E aí a gente vai respeitar, a gente vai acolher também a decisão da escola e você vai
entrar em contato, então, com outras instituições. Tendo uma instituição que lhe aceitou, que aceitou o desenvolvimento da ação de extensão, você vai, então, combinar a entrega da carta de apresentação. E agora eu vou compartilhar com você a carta de apresentação. Aqui você tem a carta de apresentação. Você vai, então, uma carta de apresentação que vai dizer que o estudante abaixo identificado, e aqui você vai colocar o seu nome, seu RGA, que é o número da universidade, a data de realização das atividades na instituição, então você vai combinar qual é o dia que você vai na instituição realizar essas brincadeiras musicais. Eu vou dia 13 de abril de 2024. Então, você coloca aqui 13 de abril de 2024. É o nome do responsável, quem é que aceitou, alguém da direção ou da coordenação. Coloca o nome completo da pessoa, o município, o estado, a data. Você vai assinar e alguém da direção e da coordenação da escola também vai fazer essa assinatura. Tá? Então, é uma carta que vai dizer que você, estudante abaixo identificado, né, vai realizar atividades práticas, pedagógicas e didáticas com duração de 4 horas nesta instituição de educação básica, em especial com uma turma de crianças da pré-escola ou com uma turma de crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental, para o cumprimento parcial de requisito da disciplina Arte e Educação do curso de licenciatura em Pedagogia. Tá? Então, já está aqui os dados da carta de apresentação. Você vai completar os dados desta parte de identificação e assinaturas e você vai combinar a entrega desta carta de apresentação com a escola. Então, como mencionado, tendo escolhido uma escola, você tendo o aceite da instituição, você vai pegar o nome, então, do diretor ou da diretora, de alguém da coordenação, para que você complemente os dados da carta de apresentação. Você vai redigir essa carta de apresentação e vai combinar a entrega da carta de apresentação na escola. É importante também que você pegue os dados do professor ou da professora responsável pela turma de crianças em que você desenvolverá a ação de extensão. Vamos supor que você, em conversa com a coordenadora da escola, entendeu que você vai realizar a ação de extensão com uma turma de crianças do primeiro ano do ensino fundamental, do período da manhã. Então, quem é uma turma de ensino fundamental A, B, C? Como que vocês chamam essa turma de ensino fundamental? Pegue o nome direitinho da turma de ensino fundamental, né? Então, primeiro ano A, é primeiro ano B, é primeiro ano C, como é que a escola identifica essa turma? No período matutino, quem é o professor responsável? Pegue o nome do professor responsável também e algum contato desse professor responsável também, caso você precise entrar em contato com o professor da turma, tá? E você também vai combinar depois, então, com o professor, por isso que é importante pegar o nome e o contato do professor da turma de crianças, que é responsável pela turma de crianças, porque você vai combinar com o professor e com a equipe gestora da escola o cronograma da ação de extensão. Que dia você vai lá realizar a ação de extensão, ou seja, que dia você vai na instituição, dia e horário em que você deve estar presente na instituição escolar para realizar as brincadeiras musicais, para se apresentar, para apresentar a proposta para as crianças e para realizar as brincadeiras musicais com as crianças. Conversando com o diretor da instituição, ou coordenador da instituição, ou com o professor da turma, é importante que você verifique
se na turma em que a ação de extensão será realizada, se há crianças público-alvo da educação especial e que, portanto, precisam de algum suporte específico. Pode ser que na turma tenha crianças surdas, que precisam de um suporte específico. Pode ser que na turma tenha crianças que tenham deficiência física, precisa de suporte específico. Pode ser que na turma eu tenha uma criança com autismo. Qual é o suporte? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Converse com o professor, com a professora, para que você identifique necessidades especiais na turma de crianças, né, crianças que são público-alvo da educação especial e que, portanto, necessitam de um suporte específico. Você também precisa verificar quais são as regras de conduta da escola. Quando nós entramos em uma escola, você, estudante, nós, professores, entramos em uma escola, nós somos visitantes. Aquela não é a nossa casa. Nós estamos entrando na casa de outras pessoas. E é importante que a gente entenda como essas pessoas, quais são os costumes, quais são as regras dessa casa, para que a gente se adapte a essas regras. Então, há alguma regra específica com relação a roupas, ao uso de boné, né? Então, não usar boné, que roupas que são permitidas nessa instituição escolar. Então, quais são as regras da escola? Que horário que abre o portão da escola para que eu esteja ali presente? Por onde eu entro? Como que vocês querem que eu me apresente? Eu vou direto para a sala? Eu passo pela coordenação? Eu preciso assinar algum livro? Né? Ponto. O que é preciso fazer? Quais são as regras de conduta da escola? O que a escola espera em termos de comportamentos, de vestimentas, como que a escola pensa isso para que eu também me integre a essas regras da escola. Condutas específicas, né? Não usar celular dentro da escola. Somente para fazer, Érica, mas eu vou precisar fotografar a ação de extensão, né? Quando eu estiver realizando a ação de extensão, eu vou pedir para que alguém me fotografe a minha ação, eu ali realizando a ação, porque eu vou precisar comprovar a minha ação por meio de um registro fotográfico. E aí eu vou utilizar o celular, tudo bem. Leve o celular e explique para o professor que você vai utilizar o celular apenas no momento do registro fotográfico. Né? Mas não utilize celular para ficar conversando em redes sociais, para conversar com outras pessoas, né? O celular, ele será usado apenas para o registro fotográfico na hora em que você precisar e ainda explicando para os adultos responsáveis. Não fotografar e gravar vídeos sem permissão, né? Estou aqui olhando o corredor da escola e vou gravar um vídeo. Não, né? Você vai precisar fotografar, se quiser gravar vídeos, trechos, né, pequenos de vídeos da sua ação, você ali regendo a ação de extensão, você vai pedir para alguém tirar fotos suas, ou então gravar vídeos da sua ação, né, enquanto regente da ação de extensão, mas é algo bem pontual e bem específico, porque você vai utilizar essas fotos e esses registros para comprovar a sua ação em relatório, né? Mas isso é preciso ser explicado, mas você não vai fotografar ou gravar vídeos espontaneamente, sem permissão. Você não vai postar também imagens da escola e das pessoas da escola em redes sociais, e você vai manter uma postura respeitosa com todos os sujeitos da escola, né? Essas são regras de conduta da escola, com certeza, são condutas específicas que você precisa prestar atenção
E você também vai entender quais são as outras regras de conduta da escola, que a escola tem para que você se encaixe, para que você dialogue, para que você não quebre nenhuma regra que seja importante ali para o contexto escolar. Vamos voltar agora para o planejamento da ação de extensão. Tendo feito aquele cabeçalho inicial, em que você coloca o seu nome, em que você coloca a turma, você seleciona a turma de crianças, o público-alvo, em que você acerta o semestre da universidade, que você está realizando a disciplina na universidade, e que você coloca o nome da instituição, tendo completado aquele cabeçalho, a próxima parte é o título da ação de extensão. E aí você vai criar um título para a sua ação de extensão. A ação de extensão, como eu disse, é a realização de brincadeiras musicais com uma turma de crianças. Como é que vai chamar esse momento? Como você vai nomear esse momento? Tá? Aí vai da sua criatividade. A outra parte do planejamento é o resumo. O resumo é um bloco de texto que apresenta o escopo do planejamento da ação de extensão, com as seguintes informações: tema, objetivo geral, metodologia, público-alvo e resultados esperados. Então, você vai escrever um texto, que consta o tema, o objetivo geral, metodologia, público-alvo e resultados esperados no que diz respeito à ação de extensão. E você vai também indicar palavras-chave dessa ação de extensão. Nos próximos slides vai ficar um pouco mais claro o que nós estamos pedindo no resumo e nas palavras-chave. Como eu mencionei, o resumo tem que trazer tema, objetivo geral, metodologia, público-alvo e resultados esperados. Tudo isso já está na introdução, já está descrito na introdução. É só você retomar o texto da introdução. Então, o tema está lá na introdução. A ação de extensão planejada neste documento tem como tema principal as experiências com brincadeiras musicais com crianças. Então, quando você for organizar, escrever, redigir o texto do resumo, você pode, por exemplo, pensar uma redação em que você deixará ali registrado que esta ação de extensão tem como tema principal as experiências com brincadeiras musicais com crianças. E aí você continua o texto, trazendo o objetivo. O objetivo geral da ação de extensão é realizar brincadeiras musicais na escola e compreender o potencial das mesmas para impulsionar o trabalho do pedagogo com a arte e com a música. Então, os dados para a escrita deste resumo já estão dados ali na introdução e também aqui nos slides desta aula. Tá fácil para você organizar este texto do resumo. Outros dados necessários para o resumo remetem à metodologia. Então, você vai realizar, serão realizados estudos bibliográficos, descrição do contato e combinados que serão feitos com a escola, pesquisas sobre brincadeiras musicais, descrição detalhada das brincadeiras musicais e preparação de material didático. Metodologia é o passo a passo que você vai percorrer para escrever o seu planejamento, para compor o seu planejamento e para também realizar a ação de extensão. Então, a metodologia, quais são os passos, né, que você vai realizar? Você
vai realizar estudos bibliográficos, que vem fazendo ao longo, que é algo que você vem fazendo ao longo da disciplina. Você vai descrever o contato e combinados que serão feitos com a escola, então, como você vai entrar em contato com a escola, com quem você vai, quem é o diretor, quem é o coordenador, quem é o professor, qual é a turma, qual que é o professor da turma, qual é o período, qual é o horário. Então, você vai descrever, você vai realizar descrição do contato e combinados que serão feitos com a escola. Pesquisa sobre brincadeiras musicais, você também vai realizar pesquisa sobre brincadeiras musicais e você vai descrever detalhadamente as brincadeiras musicais e preparar material didático. Por exemplo, um chocalho, um tambor, né, tecidos, fitas. O que você vai levar? Uma corda, eu preciso de uma corda. Eu preciso de uma caixa de som. Ou não, vão ser brincadeiras todas pintadas ali por mim, mas eu vou levar um copo para uma hora, para uma brincadeira com copos. Eu vou levar uma bola, porque em uma brincadeira eu vou usar uma bola. Eu vou levar uma corda, porque numa brincadeira eu vou utilizar uma corda. Então, metodologia é isso, né? Metodologia para o resumo já está descrita aqui nesse slide. O processo metodológico da ação de extensão abarcará estudos bibliográficos, descrição do contato e combinados que serão feitos com a escola, pesquisa sobre brincadeiras musicais, descrição detalhada das brincadeiras musicais e preparação de material didático. Esse é um exemplo de texto que você pode trazer para o seu resumo. O público-alvo também é uma informação necessária para o resumo, e você pode colocar essa informação que está aqui no slide. O público-alvo da ação de extensão será crianças da escola básica, em específico crianças da pré-escola, das duas últimas etapas da educação infantil, ou crianças do primeiro ciclo do ensino fundamental, isto é, crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, aqui são os dados para você elaborar o texto do seu resumo. Após o resumo ainda tem que abarcar resultados esperados. Resultados que esperados com a execução da ação de extensão. Por exemplo, com esta ação de extensão, espera-se promover a cultura musical, possibilitar a socialização, a integração, a inclusão, favorecer a ampliação do repertório cultural, musical e brincante das crianças. Esse é um exemplo de redação dos resultados esperados. Você pode compor esta redação de modo autoral, mas mostrando cientificamente, em diálogo com a teoria estudada na disciplina, o que é que você espera com a execução da ação de extensão. Tendo feito o texto do resumo, você vai elaborar as palavras-chave. As palavras-chave são termos ou expressões específicas usadas para resumir um tema ou conteúdo de uma ação, de uma pesquisa, de um texto. Então, por exemplo, exemplos de palavras-chave, de descritores ou palavras-chave que resumem o tema, ou o conteúdo resumem ali em uma palavra, né, ou em uma expressão a ação de extensão que você vai realizar. Alguns exemplos: arte e educação, música, jogo, ensino e aprendizagem. Esses são exemplos, então, de palavras-chave. Eu vou retomar o template de planejamento para que você visualize isso que eu acabei de explicar até o momento na aula. Voltei, então, para o template do planejamento da ação de extensão. Aqui está o cabeçalho, como eu expliquei para vocês, o título da ação de extensão, que vocês vão criar um título para a ação de extensão, e o resumo que é um texto em que vocês vão dizer qual é o tema, o objetivo geral, a metodologia, o público-alvo e os resultados esperados.
com dicas que eu coloquei aí nos slides para você, e também você pode se valer do próprio texto da introdução para elaborar o seu resumo. E depois as palavras-chave. Você vai pensar 4 palavras que vão resumir, então, aí a sua ação de extensão, e você pode se inspirar nas dicas que eu também dei nos slides aqui nesta aula. A introdução já está pronta, o objetivo geral já está escrito, os objetivos específicos da ação de extensão também estão descritos aqui no planejamento. Estudante, nesta primeira parte da aula, eu apresentei, então, o processo de elaboração do planejamento da ação de extensão, levando em consideração o cabeçalho, o título da ação de extensão, o resumo e as palavras-chave da ação de extensão. Na próxima parte da aula, eu abarcarei a metodologia e outros detalhes relativos ao planejamento da ação de extensão.